Codó, cidade de cantos e encantos, terra mágica de um povo místico e corajoso, cidade rica, terra do babaçu, onde o sol nasce para todos, lugar que tem um povo supersticioso, terra onde os tambores soam mais alto, de uma cultura rica, Codó, cidade que tem uma beleza natural que inspirou grandes poetas, como o professor Fernando Carvalho, que escreveu: não é fácil fazer-se o teu perfil, cidade de Codó muito querida, que tudo que te cerca é tão sutil, teu nome, tua história, tua vida, teu lindo céu de linda cor de anil ameniza a saudade muito sentida, tua auroras de beleza mil renascem esperança fenecida. Entre três rios, dividida ao meio pelo lendário córrego Água Fria, tudo em ti é doçura, tudo em leio. Quem do Água Fria bebe é tradição, viverá em teu seio entre magia, nunca mais volta ao seu natal torrão. E foi por este motivo que tomamos a iniciativa de mostrar os valores de uma terra que poucos conhecem. Em 1688, chegou ao Maranhão um padre português chamado João Vilar, acostumado a catequizar índios do Xingu e de muitos aldeamentos, religioso e pregador insigne. Antes de chegar a Codó, João Vilar encaminhou-se para a aldeia de São Miguel, hoje município de Rosário. Os guanarés foram até São Luís pedir ao bispo um evangelizador, e o bispo mandou João Vilar, que embarcou em uma canoa junto com o padre Gonçalo Pereira, o irmão Antônio Gonçalves, o capitão Francisco Soares, que era um grande amigo dos missionários, e 8 índios guanarés. Nas proximidades da atual cidade de Codó, terra ainda habitada por indígenas incultos, João Vilar salta em terra junto com seus companheiros. No mesmo dia em que chegou à tribo, quando já era noite, os guanarés entraram em conflito com a tribo Urubus. E no meio da guerra entre os selvagens estava João Vilar orando. Os índios atiraram-se sobre ele e seus companheiros usando a macana, uma arma perigosa, dando início a uma batalha sangrenta, onde João Vilar foi morto no dia 27 de agosto de 1719. Seus companheiros conseguiram escapar com vida depois de feridos. O corpo do padre foi jogado nas águas do Itapecuru e só depois de 3 dias foi encontrado boiando, servindo de alimentos de aves. O corpo foi recolhido em estado avançado de putrefação e foi levado para a cidade de Rosário, onde foi enterrado. Padre João Vilar foi o primeiro a pisar no solo codoense e o primeiro a dirigir palavras de paz aos índios que aqui viviam. Como homenagem à memória de João Vilar, no dia 6 de agosto de 1935, o prefeito João de Souza Almeida baixou um decreto usando das atribuições que por lei lhes eram conferidas, considerando o padre como um dos primeiros colonizadores da cidade, eternizando na memória de todos os codoenses a lembrança daquele que tingiu com o seu sangue o solo de Codó. Os primeiros habitantes de Codó foram os índios, das tribos Barbados e Guanarés, que sustentaram duros e sangrentos conflitos com os grupos de imigrantes que queriam se estabelecer em suas terras. Um dos objetivos dos imigrantes era atingir o coração da mata, em busca de madeira para comercializá-la na capital da capitania. Os índios se comportavam como verdadeiros guerrilheiros, procuravam todos os meios para defender suas terras. Mas os imigrantes continuaram a chegar e em número cada vez maior. Os índios foram obrigados a se afastarem de suas terras e foram exilados para outras regiões. José Luiz Nicolau Henrique, conhecido como Pau Real, veio para Codó em 1822. Ele foi o primeiro colonizador, o primeiro fazendeiro e o primeiro agricultor. Teve 63 filhos com escravas, índias e brancas. Era casado com Emília Henrique
e com ela teve 12 filhos. Dono de grandes terras, tinha grande quantidade de escravos. Sempre que viajava, costumava ir deitado em uma rede carregado por escravos. Em uma dessas viagens, ele foi acuado por índios e escravos foragidos, e no desespero para sair com vida, ele ajoelhou-se e fez uma oração e uma promessa, pedindo a proteção de Santa Filomena. Caso saísse com vida daquela batalha, mandaria erguer uma igreja a Santa Filomena. As setas pararam. Pau Real saiu são e salvo. Esta hora ficou conhecida como Apertada Hora. Ele cumpriu com a promessa, ergueu a igreja e mandou buscar uma grande imagem de Santa Filomena em Portugal. O surgimento do município de Codó foi diferente da maioria das cidades brasileiras. Tudo começou a partir da construção de um armazém de mercadorias feito de taipa e coberto de palha, às margens do rio Itapecuru. O desenvolvimento do tráfico fluvial e da imigração de famílias de lavradores e comerciantes para residirem aqui deram início à construção de casas de residências e de comércio. No ano de 1780, teve início a exploração agrícola do município, por famílias de lavradores que aqui aportaram em barcos conduzindo escravos. A imigração africana começou em 1780 e prolongou-se até 1790. Em 1855, chegaram os portugueses e em 1887, os sírios. Os sírios se dedicaram ao comércio e os africanos e portugueses à lavoura. Foi criada a colônia portuguesa, denominada Colônia Petrópolis, a oeste da sede municipal para fixar os portugueses e imigrantes. A colônia foi dirigida por Francisco Marques Rodrigues. Esta colônia desapareceu porque Francisco Marques Rodrigues não cumpriu o acordo assinado com o governo brasileiro que o obrigava a trazer para cá 200 famílias de imigrantes portugueses. A cidade de Codó está situada em 3 rios, Codózinho, Itapecuru e Saco, e dividida ao meio pelo canal Água Fria. O povoado de Codó passou a vila no ano de 1833 e esperou 63 anos para se tornar cidade, pela Lei Estadual número 13, de 16 de abril de 1896, sancionada pelo vice-governador Alfredo da Cunha Martins. Existem pelo menos 6 versões que explicam o termo Codó. A primeira é que Teodoro Sampaio diz que a palavra é originada do tupi e significa dardo ou arma de arremesso. Já para o professor Fernando Barbosa de Carvalho, Codó relaciona-se com charco, pântano, brejo, alagadiço, numa alusão discreta à lagoa do Pagileiro. Para a maioria da população, Codó tem origem etimológica, em codorna ou codorniz, uma ave que dizem ter existido em abundância nessas terras. Outra explicação diz que a palavra originou-se do nome de um francês comerciante chamado Codoc, que naufragou nas águas do Itapecuru em 1614. Outra versão diz que o nome Codó origina-se do rio Codózinho. E a última versão diz que o termo Codó veio do nome de um lugar do Sudão da África, chamado Codoque, de onde vinham os escravos que aqui se encontravam. A hierarquia política de Codó teve início em 1896, com os seguintes intendentes: Francisco Sérgio Baima, Manuel Ferreira Baima, Cônego Manuel Evaristo Mendonça, Raimundo Guilhom de Siqueira e Honorino Alvim de Aguiar Silva. Na gestão de Honorino Silva, o título de intendente foi abolido. O ocupante deste cargo passou a ser conhecido como prefeito, isto em março de 1920. Portanto, Honorino Silva foi o primeiro prefeito da cidade de Codó, substituído por Simeão de Macedo, devido ter renunciado ao cargo. Os demais prefeitos foram os seguintes: Henrique Tavares da Silva Figueiredo, que governou durante 8 meses devido ter sido assassinado no ano de 1922. No mesmo ano, assumiu então Braulino César dos Reis Carvalho, 1922 a 1924. Posteriormente vieram Martiniano Montilei Ribeiro, 1924 a 1924. Braulino César dos Reis Carvalho, 1925 a 1927. Valdemar Pinto da Veiga, 1928 a 1930. Nelson Soeiro, 1930 a 1930.
Ângelo Ribeiro Sampaio, 1930 a 1931. Domingos Ramos Pires, 1931 a 1932. Gentil Homem da Silva, 1932 a 1933. Fernando Basto Ribeiro, 1933 a 1934. José Raimundo Lago, 1934 a 1935. João de Souza Almeida, 1935 a 1936. Elias Araújo, 1936 a 1937. Sebastião Archa da Silva, 1937 a 1940. José Raimundo Lago, 1940 a 1943. Raimundo Ribeiro Roland, 1943 a 1946. Jamil dos Reis Murat, 1946 a 1950. José Raimundo Lago, 1950 a 1952. Valdemar Pinto da Veiga, 1952 a 1956. Inocêncio Simões, 1956 a 1956. José Anselmo dos Reis Freitas, 1956 a 1958. Oswaldo Santos, 1958 a 1961. Moisés Alves dos Reis, 1961 a 1966. René de Matos Baima, 1966 a 1970. Antônio Edson de Araújo, 1970 a 1970. Moisés Alves dos Reis, 1970 a 1973. José Domingos de Araújo, 1973 a 1977. José Anselmo dos Reis Freitas, 1977 a 1981. Reinaldo Araújo Zaidan, 1981 a 1983. Antônio Joaquim Araújo Filho, 1983 a 1988. José Inácio Guimarães Rodrigues, 1988 a 1992. Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, 1992 a 1996. E tem como vice-prefeito Raimundo Leonel Araújo. Em 1996, Codó completou seu 70º aniversário. E neste mesmo ano, houve eleições a nível municipal, consagrando-se eleito ao cargo de prefeito Ricardo Archa. Verso vivo de grandes brasões, aonde o amor e a paz é a bandeira. Este verso, contido no hino da cidade, faz um breve resumo do que a bandeira representa para o povo de Codó. Neste pavilhão municipal se encontra a tradição de um povo, suas riquezas, religião e até mesmo uma das supostas origens do nome da cidade. E tudo isso de uma clareza e compreensão muito simples. A cor preta, por exemplo, representa a raça negra, do qual herdamos muito costumes, folclores, comidas, tradições. O branco simboliza os europeus, que foram os desbravadores locais. O vermelho, os nativos indígenas, cor predominante em todo o Maranhão. Já o desenho central traz o escudo do reino de Castela e Bragança, com uma coroa no topo, mostrando a predominância de Portugal sobre o Brasil, e o município na pessoa de José Luiz Nicolau Henriques, vulgo Pau Real, João Vilar e os jesuítas. O escudo se encontra partido em 4 pedaços. A lateral direita superior representa o cristianismo. A lateral direita inferior mostra um homem e um cavador, simbolizando as riquezas minerais. Do lado esquerdo superior se encontra 5 torres de castelo de Luís, rei da França. Do lado esquerdo inferior nos mostra os totem, o tambor e o maracá, símbolo representativo dos africanos. As sereaduras do lado direito, representado pelo pé de arroz, e do lado esquerdo o cacho do coco babaçu. E finalizando, 3 folhas de algodão com plumas, que representam um dos principais produtos agrícolas de outrora. Ufanamo-nos de ti, grande terra. Assim começa o hino codoense, que descreve sobre linhas tenras tudo o que Codó possui de mais belo e rico. Nós, teus filhos, Codó lutaremos. Uma das filhas mais ilustres de Codó foi Luísa Dália Alencar de Oliveira, responsável pela ideia de confeccionar o símbolo da cidade.
a bandeira. Daí surgiu também o motivo de se compor um hino que descrevesse com precisão a terra que ela tanto idolatra, Codó. Luísa Dali foi secretária de Educação do mandato do então prefeito Moisés Alves dos Reis. O município de Codó está situado no oeste do estado, na região do Cerrado Maranhense, com uma área de 4.698 km². Situa-se na bacia do rio Itapecuru. A região onde está situada sofreu um processo de savanização, em consequência do devastamento e queima de suas florestas. O rio Itapecuru atravessa o município com uma profundidade média. É semi-navegável por pequenas embarcações. Os seus principais afluentes são os rios Roncador, Prata, Codozinho e Riacho Saco. As principais elevações são os morros Angelim e Ema. A sede do município está a 48 metros de altitude em relação ao nível do mar e fica distante da capital do estado 216 quilômetros em linha reta. O clima de Codó é quente, principalmente nos meses de setembro a dezembro. Já no mês de agosto, a temperatura é baixa durante a noite. A época de chuvas fortes se estendem de janeiro a abril. A temperatura máxima é de 40 graus centígrados e a mínima de 25 graus centígrados. Em 1917 e 1924, o rio Itapecuru, em decorrência do grande volume de chuvas, transbordou e inundou vários trechos da Cidade Baixa, deixando prejuízos incalculáveis. Nos últimos anos, as águas do Itapecuru sobem bastante no período chuvoso, mas nada que deixe a população assustada. Codó tem hoje cerca de 113 mil habitantes, sendo que mais da metade vive na zona urbana. As principais fontes de renda são o comércio, a indústria e o coco babaçu. Tu recebes carícias e frescor, talvez por essas carícias que só pode ter vindo da mão celestial, o solo codoense seja tão rico em calcário, argila, gesso, areia e caulim, itens indispensáveis na construção civil. Em termos de recursos vegetais, Codó já foi o maior produtor de algodão do estado. Suas matas são ricas em palmeiras, palmeiras do norte, mais conhecidas como babaçu. É um dos recursos vegetais mais abundantes da região. Destas palmeiras, a população aproveita tudo. Da palha são confeccionados cofos, abanos, esteiras, além de servir como cobertura de casas. Da amêndoa é retirado o óleo babaçu. A casca que envolve a amêndoa é utilizado como ração animal e ainda obtém-se o carvão. O modo arcaico predomina o modo de se promover a agricultura na região. A derrubada de árvores é uma constante e as queimadas logo em seguida. As principais culturas são arroz, milho, feijão e mandioca. No que diz respeito à pecuária, bovinos, caprinos e suínos são os principais rebanhos, sendo que a criação de suínos é tanta que é possível se ver o animal perambulando por quase toda a cidade. A fauna e a flora também fazem parte deste contexto, contribuindo e muito para o controle ambiental. Em corrente do amor e dever, formaremos a grande aliança para nossa cidade crescer. E assim se faz cumprir. Os estabelecimentos comerciais da cidade vão aparecendo e se sofisticando, promovendo mais empregos, oferecendo mais opções de compra. A Casa Tupi foi considerada durante muito tempo como ponto de referência do comércio codoense. A loja abastecia não só o comércio local, mas também cidades vizinhas, e possuía uma variedade enorme de gêneros. A Casa Tupi funciona até hoje e fica localizada na rua Afonso Pena. Outros estabelecimentos comerciais surgiram, consagrando o comércio local. O Armazém Paraíba, fundado em Codó no dia 31 de outubro de 1966. A Casa Sampaio, Casa Lima, Loja Santo Antônio, o Supermercado Popular, Disman Veículos, uma concessionária da Fiat, Autopeças Osusa, Gás Butano, Tropigás, Pessalto, Gomes Pneus, Casa Gomes, Autopeças Soares, Cobel e Codisbel. Codó conta ainda com um número expressivo de farmácias,
que ficam localizadas nos mais diferentes pontos da cidade. A farmácia São Luís, Droga Médica, 24 horas, Alvorada e a farmácia Silva chamam a atenção por serem bem estruturadas e localizadas em pontos estratégicos. A primeira fábrica instalada em Codó foi a Fábrica de Tecidos Companhia Manufatureira e Agrícola do Maranhão, que produzia tecidos de várias espécies, como riscado, mescla, brins e sacarias. Através dos seus 170 tiares e 5.976 fusos, oferecia centenas de empregos diretos e indiretos. Era responsável por mais da metade da arrecadação do município. Hoje, completamente abandonada, serve apenas de lembrança dos triunfos e glórias do passado. Atualmente, o principal parque industrial do município é também um dos maiores de todo o estado. A Itapecuru Agroindustrial S.A., fabricante dos cimentos Nassau, é uma das fábricas mais modernas do país. Possui mais de 500 funcionários e dispõe de sistema habitacional e educacional para filhos de funcionários. Outras indústrias de destaque são Imaplas, Indústria Maranhense de Plásticos S.A., fundada em 22 de novembro de 1989, Cosama, Companhia de Sacos no Maranhão S.A., inaugurada no dia 26 de agosto de 1993, de propriedade do senhor Benedito Figueiredo, e a indústria F.C. Oliveira, que fabrica óleo, açúcar e sabão, de propriedade do senhor Francisco Oliveira. Codó possui mais de 15 usinas de beneficiamento de arroz, que é destinado para o consumo interno e para exportação a outros municípios. Existem em torno de 10 serrarias de pequeno e grande porte, que trabalham na transformação de madeira em móveis e madeiramento de prédios. Além de diversas olarias responsáveis pela fabricação de tijolos e telhas, existem ainda 3 cerâmicas que fabricam objetos como filtros, potes, jarros e etc. Sob o lindo céu de anil, o comércio de importação e exportação flui como relâmpago. Codó necessita importar tecidos, calçados, confecções, medicamentos, eletrodomésticos, bebidas em geral. Por outro lado, exporta gesso, amêndoa do coco babaçu e arroz em casca. E assim, a economia de Codó vai se modificando e se fortalecendo. Codó possui 6 estabelecimentos de créditos: Banco do Brasil S.A., Bradesco, Banco do Estado do Maranhão, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia S.A. Possuiu ainda o Banco Bamerindos, este já fechado. Em 1921, o correio e telégrafo ingressa na cidade, se tornando o primeiro meio de comunicação de Codó. E em 1968, na gestão do prefeito René de Matos Baima, a televisão chega à cidade. Codó já possuiu 5 canais de TV. No dia 1º de julho, em 1995, foi inaugurada na cidade a primeira emissora de TV, a TV Cocais, de propriedade do senhor Leonel Araújo. Codó possui ainda 2 rádios: a Eldorado, instalada no dia 15 de novembro de 1982, de propriedade do senhor Sebastião Murá, e a Rádio Mirante, inaugurada no dia 20 de setembro de 1986, e tem como proprietário o senhor Leonel Araújo. Mas nem só de rádio, televisão e correio vive a comunicação de Codó. Jornais escritos também prestam serviço a esta comunidade. São eles: A Tribuna, O Tempo, A Notícia. O jornal A Folha de Codó e o jornal Utimbira ajudaram a formar a comunicação de Codó. Outro meio de comunicação são as vozes de bairros, um instrumento cada vez menos usado pelas pessoas que trabalham nesta área. Codó possuía uma usina elétrica movida a óleo diesel, que funcionava das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. E nem todos podiam dispor deste conforto. Hoje, o sistema é fornecido pela Semar, Companhia Energética do Maranhão. A energia fornecida pela companhia provém da usina hidrelétrica de Tucuruí, que fica no estado do Pará. São mais de 500 mil kV de potência. O sistema foi implantado na administração do prefeito Moisés Reis, na década de 70. Na época, José Sarney era o governador do estado. O SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto,
é responsável pelo abastecimento de água do município. Atualmente, a cidade está recebendo uma das mais modernas redes de esgoto para melhorar as condições de vida da população. A Prefeitura Municipal realiza o serviço de limpeza pública através de carros de coleta de lixo e a cidade é varrida diariamente por dezenas de garis. Teus rios de águas caudalosas, que tranquilo em seu leito desliza, fertiliza as margens frondosas. E deste modo os animais e os seres humanos foram atraídos para cá. As primeiras residências foram surgindo e o codoense fez do cavalo o seu principal meio de transporte. Mas como não podia deixar de ser, as primeiras embarcações apareceram. Embarcações a vapor, uma característica da época, que perduraram até meados dos anos 60. Uma ferrovia que ligaria Caxias a São Luís do Maranhão e que cortara a cidade ao meio, foi inaugurada em 1922. Em 1937, surgiu a bicicleta, que nos dias atuais é indispensável pelo menos para a classe menos privilegiada. Naquele mesmo período, o transporte rodoviário apareceu. Um Dodge de propriedade do senhor Augusto Teixeira. O primeiro ônibus de passageiro foi chamado de Jardineira. Hoje, Codó conta com uma infraestrutura automobilística de razoável a boa. Existem em Codó 6 postos de táxi e uma rodoviária de onde chegam e saem todos os dias muitos passageiros para os estados e municípios vizinhos. O aerocampo só apareceu em 1942. São 1.600 metros de pista. O primeiro avião a tocar o solo codoense tinha lotação para 15 passageiros e fazia o trajeto Codó-Miari. Na segunda metade do século XIX, chegaram a Codó os primeiros médicos, Fernando Antônio Leal e Murilo Mendes Viana. Foram eles que deram os primeiros passos da saúde no município. Na atualidade, Codó possui 5 hospitais. São eles: Casa de Saúde e Maternidade Santa Rita, SAMEC, Serviço de Assistência Médica Hospitalar de Codó, Clínica Santa Joana, Policlínica Dr. Valci Cortez e o FCESP, Fundação Nacional de Saúde. Possui ainda pelos bairros da cidade postos de saúde que oferecem atendimentos à população. A SUCAM também presta um importante papel social nesta área, pois tem como incumbência combater doenças e moléstias como malária e a dengue e promover a pulverização de toda a cidade. Não é fácil fazer o teu perfil, cidade de Codó muito querida, que tudo que te cerca é tão sutil. Teu nome, tua história, tua vida, tua educação. A professora Filomena Catarina Moreira foi a primeira professora normalista da cidade. Proveniente de São Luís, Filomena veio para lecionar na Escola Agrupada Ferreira Baima, aonde se tornou diretora. Mais tarde, a escola juntou-se à Escola Urbano Santos, formando o Colares Moreira. Isto na década de 30, ainda na direção de Filomena Catarina. A segunda diretora da escola foi Almerinda Baima, que no governo de Sebastião Acha deixou o cargo para assumir a Secretaria Municipal de Educação. A professora Maria Alice Machado assumiu então a direção da escola Colares Moreira. Nos dias de hoje, as escolas estão mais estruturadas, porém, longe de ser um exemplo. Por isso, a administração se preocupa. O maior desportista de Codó foi, sem dúvida nenhuma, Fausto dos Santos. Fausto nasceu neste município no dia 28 de fevereiro de 1905. Jogou em 2 clubes cariocas, Bangu e Vasco. Foi titular da seleção brasileira na Copa de 1930 e foi apelidado pelos uruguaios de a Maravilha Negra. Atualmente, Codó possui um estádio, cujo nome homenageia um dos maiores prefeitos de Codó, René Baima. Possui ainda um ginásio esportivo, que tem o nome de Deolino Rodrigues. Um cruzeiro, símbolo da religião, monumento marcante nesta cidade. Fé e misticismo são o equilíbrio e regem os ideais de toda uma população que está dividida nas mais diferentes religiões: o catolicismo, os evangélicos e a Umbanda. A religião é sem dúvida destaque em Codó. Aqui tem espaço para todos, sem discriminação. Em 1822,
Precisando de gente para trabalhar em suas terras, o agricultor José Luiz Nicolau Henrique, vulgo Pau Real, trouxe para Codó a raça negra, que eram tratados como escravos. Com seus costumes e linguajar próprio, os africanos festejavam as fartas colheitas com danças do tipo macumba. Essas danças caíram na simpatia da população, ganhou uma popularidade enorme. Codó passou a ser conhecida como a terra da macumba. O primeiro macumbeiro de Codó era conhecido como Velho Deus Quiser, e a primeira macumbeira foi Maria Piauí. Atualmente, Codó continua com esta fama, e o principal pai de santo da cidade, na atualidade, chama-se Bita do Barão de Guaré. Bita é muito procurado por todo tipo de gente, mas a classe política são os frequentadores mais assíduos. Pau Real, além de trazer a raça negra para Codó, também foi responsável pela construção da primeira capela da cidade, a de Santa Filomena, que se tornou a padroeira da cidade juntamente com Santa Rita. O padroeiro de Codó por excelência é o santo São Sebastião. O primeiro padre da cidade chamava-se Cipriano Antônio Alves Viana, que prestou serviço a esta comunidade no ano de 1838 a 1868. A última igreja católica a ser construída em Codó foi a igreja de São Pedro. A igreja foi erguida no Morro do Bairro. No dia da inauguração, houve uma forte chuva, mas nem por isso os fiéis abandonaram a procissão. Estiveram presentes os bispos Dom Tarcísio da Itália e Dom Reinaldo de Coroatá. A crença é diversificada por diferentes religiões, porém, todas são imbuídas no mesmo propósito, servir a Deus. Hoje em dia existe em Codó um número considerado de protestantes, mas nem sempre foi assim. Tempos atrás, o número de evangélicos era bastante reduzido. Através de seus cultos, conseguiram atrair para seus templos um número considerado de adeptos. Eu navegarei no oceano do Espírito. Do Maranhão tu és filha, és pedaço do Brasil. E as manifestações culturais vão acontecendo na cidade de uma forma bastante singela. O Carnaval, a maior manifestação popular do país, tem o seu primeiro rei momo em Codó em 1937, com o senhor Virgílio Firmo da Silva. O primeiro cinema da cidade, o Cine Olinda, exibia filmes mudos e tinha como proprietário o senhor Honorino Silva. O prefeito da época era Jamil Murat, que resolveu construir um novo cinema bem ao lado do antigo. Surgiu então o Cine São Luís, que teve uma boa aceitação por parte da população. Mesmo assim, o cine foi vendido para o senhor Nonato Salem, que depois de algum tempo vendeu para o senhor Najib Buzá, que manteve o cinema por determinado tempo. Hoje, o cinema está completamente abandonado. Serviu como templo da Igreja Universal do Reino de Deus até que o seu telhado desabasse, restando apenas o retroprojetor, alguns poucos filmes e pouquíssimas cadeiras. Além destas manifestações culturais, Codó tem como característica a dança, a mangaba, a dança da fita, o punga, a quadrilha, o bumba meu boi e a macumba fazem parte deste contexto. A produção artística não fica de fora.
Volta e meia, trabalhos de corda e de gesso são expostos. Codó está de parabéns por tudo que possui. Pelos seus 100 anos. 100 anos de história. 100 anos de lutas e tropeços. Parabéns, terra de encantos. Cultura viva. 100 anos de trabalho e desenvolvimento. Amemos todos a nossa querida Codó. Você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos nem caminham pra você. Assim como o oceano se é belo com luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você.
Assim como o oceano só é belo com luar. Assim como a canção só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. Eu não existo sem você. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos nem caminham pra você. Assim como o oceano só é belo com luar. Assim como a canção só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Assim como o oceano só é belo com luar. Assim como a canção só tem razão se cantar. Assim como o oceano só é belo com luar. Assim como a canção só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover. Assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. Eu não existo sem